Graça e paz. Hoje nós teremos mais uma vez, com muito orgulho, muita honra, o pastor Flávio trazendo a palavra de Deus a todos nós. Por favor, pastor. Boa noite, igreja. O Pai do Senhor, amém? Amém ou não é amém? Amém? Louvado seja Deus, né? Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de poder falar um pouco do amor de Deus para as nossas vidas. Convido a você a abrir no livro de João, capítulo 5. É uma passagem bem conhecida. João, capítulo 5, vai nos falar de um homem que estava enfermo. Capítulo 5, versículo será o primeiro. A versão que eu estou lendo talvez mude um pouco da sua, mas está escrito assim. Versículo 1. Passando estas coisas, havia uma festa dos judeus, e subiu Jesus para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitado a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim desce. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomou o leito, pôs-se a andar. E naquele dia era sábado. Amém. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, no nome do teu Filho, nós nos alegramos na tua presença. Rendemos honra, glória a ti, porque o Senhor merece. O Senhor é a pessoa principal aqui neste local. Queremos ouvir a tua voz ainda mais. Queremos entender a tua palavra, ser fortificado pela tua palavra. O Senhor nunca despediu ninguém sem antes tocar, sem antes abrir sua visão. E nós queremos, Pai, ouvir a tua voz. Pela tua graça, misericórdia, fale conosco mais uma vez, Deus. Para que possamos sair daqui, Pai, alegre com a tua presença, direcionado pela tua palavra. Precisamos ouvir tua voz, Pai. É no nome do teu Filho que eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor irá falar conosco, Deus. Amém. Poder se assentar, por favor. Esse livro de João, ele vai citar alguns milagres que Jesus realizou, sendo o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar a água em vinho. Outro milagre importante também, uma mudança de direção. Nicodemos encontra Jesus. E nesse capítulo 5, a história que é narrada é do enfermo, um homem que
assim como nós já lemos aqui, estava enfermo. E essa enfermidade, ele não era uma enfermidade que já tinha 38 anos. Não era um mês, nem 2, mas era 38 anos. E é interessante porque em Israel existiam várias festas. Algumas festas era obrigatório o judeu dela, né? E Jesus participava dessa festa. Jesus subia para Jerusalém, para essa festa. E a palavra de Deus fala assim que Jesus sabia que este homem já estava enfermo. É interessante pensarmos que Jesus sabia, subia nessa festa, olhava esse homem. E por muitas das vezes ele passou por esse homem e não fez nada. Talvez o estado desse homem também se identifica com alguns ou comigo. Talvez estamos passando por algumas dificuldades, algumas lutas. E aí você pensa, eu também penso, será que Jesus, será que Deus não está a parte do que eu estou passando? Alguns chegam até a pensar que ele virou as costas ou que ele não te enxerga mais. O certo é que Jesus, ele sabe de cada detalhe que nós estamos passando, de cada choro, de cada aflição, de cada guerra que estamos guerreando. Todos nós que estamos aqui lutamos, e as nossas maiores guerras estão na nossa mente. Talvez você vê o seu irmão do lado, dando risada, sorrindo para você, mas você não sabe o que ele está passando dentro da sua casa ou na faculdade, quais os pensamentos que ele tem. A palavra de Deus fala assim que existiu uma festa em um determinado local. Pessoas estavam subindo para essa festa, assim como Jesus estava também. Só que a mesma palavra fala que existia um local, um tanque, chamado Betesda. E ali, diferente da festa, não tinha alegria. Ali eram pessoas cegas, pessoas enfermas, pessoas que já tinham perdido a sua esperança. É bem possível que talvez alguns de nós estamos aqui em festa, mas é bem possível também que talvez o irmão do seu lado também está passando por uma dificuldade enorme que você não saiba. Festa em Jerusalém, mas também existia esse tanque. Todas as lutas que estamos lutando, talvez você vê uma pessoa sorrindo, literalmente ela está enganando o inimigo. Talvez literalmente aquele ditado, estou sorrindo para não chorar. Isso é bom, porque é um sinal que estamos lutando. Eu já tive uma visão deste homem, uma visão de um homem que já tinha perdido a sua esperança pelas respostas que ele deu para Jesus. Mas depois eu comecei a pensar um pouco mais e decidi, não, esse homem não perdeu a sua esperança. Porque esse homem estava 38 anos doente. Estava enfermo, mas ele estava lutando. Talvez o que eu estou enfrentando é algo, talvez o que você está passando é diferente do meu. Mas tudo é guerra, tudo é aflição. E há momentos que literalmente nós pensamos assim, Deus não está me enxergando mais. Porque minha família não está dando certo, o contrato não sai, estou perdendo cliente. A vaga na faculdade também não está dando certo. Talvez nós pensamos assim, porque lutamos. E há uns pensamentos que vêm, pensamento que nós somos fracassados, pensamentos que não iremos conseguir, porque nós baseamos em cima das conquistas. Mas nem todo mundo que está avançando está conquistando. E nem todo mundo que está parado está perdendo. Talvez você está parado, mas você está criando raiz,
se fortalecendo. Talvez você está vendo pessoas alcançar alguma coisa e você não, mas Deus está te amadurecendo para quando você alcançar, você literalmente conseguir segurar e não perder essa bênção. Então esse homem aqui, ele está passando por essa dificuldade. E Jesus subindo para essa festa, ele decide parar nesse local. Ele para, chega nesse tanque. Talvez algumas pessoas literalmente passavam por esse tanque e fazia vista grossa. Virava o rosto. Eu não sei se você já precisou de ajuda e alguém fez isso com você. E no momento que nós precisamos de ajuda, é triste quando alguém não estende a mão ou não abre os braços para te abraçar ou para me abraçar. É triste. E literalmente, muitas das vezes, nós procuramos, esperamos da igreja, porque sorrimos juntos, cantamos que Deus é bom juntos, mas muitas das vezes, na hora que precisamos, talvez a pessoa olha para mim e para você e fala assim, não merece. Mas com Deus não é sob merecimento, porque se fosse sob merecimento, nenhum de nós estaríamos aqui. E literalmente esse tanque, ele tem como o título de Casa da Misericórdia. Misericórdia é aquilo que eu não mereço, mas Deus me dá. Eu estava ouvindo esses dias uma reflexão sobre justiça, bondade e graça. Justiça é aquilo que eu mereço, que você merece. Alguns vão na justiça procurar os seus direitos. E essa reflexão, ela fala assim, de um rapaz que não tem habilitação, ele pega o carro do seu pai. Não sei se vocês já ouviram sobre essa reflexão. Ele não tem habilitação, ele pega o carro do seu pai. Só que ele não sabe dirigir, ele sai e bate no muro do vizinho. Justiça o que que é? É o vizinho chegar e falar assim, olha, você vai arcar com o muro, vou falar para o seu pai que você pegou o carro dele, e vocês se viram para lá. Justiça. Bondade o que que é? O vizinho falar, olha, eu vou arrumar o muro, mas o carro você conversa com seu pai. Isso é bondade. Não é algo interessante? Já aliviou, sim ou não? Já aliviou. E graça? Graça nós não compreendemos. E é difícil viver graça. A graça que Deus nos trouxe, que é Jesus, é o vizinho sabe fazer o quê? Eu vou arrumar o muro. Vou consertar o seu carro. E vou pagar a sua habilitação. E no dia que você for habilitado, você passa aqui, nós vamos tomar um sorvete junto. Tudo bem? Isso é graça. É coisa que o ser humano talvez é difícil compreender e viver. Graça de Deus. Esse homem, ele recebe uma graça de Deus porque Jesus chega nele e começa a conversar com ele. Vamos pensar comigo? Jesus sabia que este homem estava há 38 anos doente, estava enfermo. E Jesus chega nesse homem e fala para este homem assim, você quer ser curado? A pergunta que Jesus faz para este homem está há 38 anos doente, tentando se libertar dessa doença. Está enfermo. E Jesus chega para ele e fala assim, você quer ser curado? Lembra de Bartimeu, o cego? O homem é cego. E Jesus pergunta para este homem assim, o que queres que eu te faça? Sempre Jesus vai querer conversar conosco. Sabe por quê? Há 38 anos que esse homem está doente. E talvez alguns vão pensar assim, mas o senhor está errado nessa linha de raciocínio. Mas será que esse homem literalmente acreditava que ele seria curado? Não, pastor. Sim, ele acreditava, porque ele estava lá. Talvez nós estamos aqui na igreja, mas muitas promessas que nós buscamos, já não acreditamos mais. Sabe por quê?
o tempo. Talvez o tempo apagou. Talvez o tempo ofuscou. Talvez é automático eu sair da minha casa, colocar uma roupa, chegar aqui na igreja, dar paz, graça e paz para alguns. E algumas promessas que Deus me prometeu, ou algumas bênçãos que eu busco em Deus, talvez eu já esqueci. O tempo, ele tem esse poder de apagar aquilo que Deus prometeu, se eu e você deixar. Então Jesus está perguntando para esse homem, se você quer ser curado? Em outras palavras, Jesus está perguntando para ele assim, o tempo apagou? Alguns de nós, talvez, no momento em que nós aceitamos Jesus, no segundo dia, nós pensamos assim, nossa, eu quero fazer isso, eu quero ser um pastor, eu quero cantar, mas depois o tempo vai apagando. Talvez você não ache mais legal, mais interessante. Então a pergunta que soa aos nossos ouvidos nessa noite, queria que você, em pensamento, lembrasse daquilo que, quando você aceitou Jesus, quando você acreditava, você ainda deseja aquilo que você desejava antigamente? Alguns vão pensar assim, eu estou aqui, mas talvez você está no automático. Será que você lembra daquilo que Deus te prometeu? Foi falado aqui durante o louvor que fica difícil ou impossível o Espírito Santo lembrar de algo que você não leu. Talvez você lembra de um homem chamado, que a Bíblia nos fala de Caleb. Depois de 40 anos, ele ainda lembra Josué da promessa que ele tinha. Ele fala para Josué, Josué, há mais de 40 anos atrás, o Senhor me prometeu essa terra. A mesma força, Josué, eu tenho hoje para entrar em batalha. E a mesma força eu tenho para sair. Mais de 40 anos esse homem guardava esta promessa no seu coração. Então Jesus pergunta para este homem, você quer ser curado? Será que você ainda acredita que você pode ser curado? Só que a pergunta de Jesus para este homem não tem a resposta. Porque a cura física é algo interessante, mas Jesus quer curar a alma, o interior deste homem. Este homem tem queixa. Ele quer desabafar. Jesus pergunta, você quer ser curado? Aí este homem tem uma resposta assim, Senhor, eu não tenho ninguém. A pergunta não foi essa, se você tem alguém ou se você não tem. A pergunta é, quer ser curado? E esse homem responde o quê? Eu não tenho ninguém. Quando a água é agitada, que possa me fazer descer. Esse homem está decepcionado com alguém, então ele fala assim, eu não tenho ninguém para me colocar nas águas. Não tenho. Só que ele esquece que provavelmente alguém levou ele até lá. Esqueceu que alguém levou ele até lá. Ele fala assim, eu não tenho ninguém para me levar. Decepcionado com a pessoa. Decepcionamos com a pessoa porque criamos expectativa em pessoas. E a expectativa que criamos é nossa. Ninguém é obrigado a cumprir com essa expectativa. E aí a pessoa não atende a expectativa, nós ficamos decepcionados. Então esse homem, ele está falando para Jesus, eu não tenho ninguém. Ele está olhando o tanque. Existe uma fonte de milagre. E essa fonte de milagre se chama Jesus. E Jesus está conversando com ele, mas ele está olhando o quê? O tanque. A decepção nos faz não enxergar literalmente aquilo que Deus tem. O dono da bênção está do lado dele. Mas ele está enxergando o quê? O tanque. Está decepcionado, ele fala assim, não tenho ninguém. E aquele que pode realizar o milagre está do lado dele. Mas ele está observando o quê? Não tem ninguém. A visão está distorcida. Mas eu não estou criticando esse homem, porque ele tem 38 anos que está sofrendo.
passando por dificuldade. Existe uma história, na verdade uma reflexão, talvez você também já tenha ouvido ela. Diz que um dia Jesus decidiu descer na terra e se passar pelo médico. E ele resolve atender em um posto de saúde. Diz que ele desce como homem, coloca um jaleco e entra no seu consultório. E a cidade é pequena e a cidade ela ficou sabendo que iria ter um médico novo. Então faz fila. E aí entrou o primeiro, e esse primeiro era aleijado. Estava numa cadeira de roda. E a reflexão, ela diz que Jesus relou a mão nele, e esse homem se levantou e começou a andar. Ele pegou a sua cadeira de roda ao sair da sala. Na hora que ele foi sair, aquela pessoa que iria entrar, chegou nele e falou assim, viu? Como que é o médico? Sabe o que a pessoa que acabou de ser curado falou? Nem olhou na minha cara, nem perguntou meu nome. Ficou brabo. Acabou de ser curado, não entendeu? Acabou de ser curado. Esse homem está conversando com Jesus. Jesus está perguntando para ele assim, você quer ser curado? E esse homem está falando o quê? Não tem ninguém que me desse. Talvez Deus está te perguntando algo nessa noite, mas você está tão decepcionado com pessoas que você está falando assim, fulano, a minha sogra, o meu sogro, minha vida não está dando certo por causa do meu irmão, o professor chato. Talvez a vida, Jesus está te dando a oportunidade e você está literalmente, nós transferimos a culpa para os outros. Isso é algo que vem lá de Adão. Adão, o que você fez? Adão não coloca a culpa na mulher, mas Adão coloca a culpa em Deus. Fala assim, a mulher que o Senhor me deu. Não é nem na mulher, é em Deus. Não está dando certo a minha vida, pastor. Não está dando certo por quê? Meu encarregado está pegando no meu pé. Porque eu chego todo dia 10 minutos atrasado e o inimigo se levantou na empresa. Não, é função dele. O inimigo está furioso comigo porque o pneu do carro amanheceu. Acordei, fui ver o carro, o pneu estava... Não, normal. Não é inimigo, é um parafuso que entrou ali, um prego, alguma coisa assim. Não, mas pastor, estava indo para o serviço, tropecei. É que você não levantou o pé, não é inimigo não. Então nós transferimos a culpa para outras pessoas. E todas as vezes que nós transferimos a culpa para outras pessoas, não conseguimos resolver a situação. Diferente de Davi. Quando Natan chegou e falou assim, você pecou, você errou. Davi bateu no peito e falou assim, eu errei. Então esse homem aqui, ele está literalmente conversando com Jesus e falando para Jesus assim, eu não tenho ninguém. A água é agitada, não tem ninguém para me colocar lá. E algo interessante que ele fala assim, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, desce outro na minha frente. Tem um segredo aqui muito interessante. Esse homem está falando assim, não tem ninguém que me desça, que me coloque na água. A água é agitada, eu vou, mas outra pessoa vem. É interessante, porque sabe o quê? Esse homem está falando assim, eu tento. Estou tentando. Talvez nada está dando certo na sua vida, mas você está tentando. Eu estava conversando com uma pessoa, na verdade eu mandei uma mensagem para uma pessoa esses dias, um ex-traficante. Esse ex-traficante, não se assusta. Esse homem eu cheguei a conhecer ele
E ele era da pesada de São Paulo. E ele decidiu largar o mundo do tráfico. É um traficante respeitado. Mas ele decidiu largar. Só que algumas coisas na vida dele, ele ainda não conseguiu. O cigarro. Não conseguiu ir ao cartório e literalmente casar com a sua esposa. Algumas coisas ainda ele está lutando. Só que uma pessoa de dentro da igreja falou para ele, falou assim, você fica falando isso, mas você fuma, você faz isso. E esse rapaz, ele deu uma deslizada e voltou, não a traficar, mas voltou para o mundo. E literalmente voltou com muita raiva mesmo. Porque talvez uma palavra de alguém é pior do que um tapa. Há esses dias eu ouvi ele falar. Voltei para a igreja, aquele jeitão de voltei para a igreja, hein? Agora é eu e Jesus. Vou casar no final do ano, não sei o que lá. E começou a falar, eu mandei uma mensagem para ele. Usei uma linguagem jovial com ele, falei, cara, parabéns. É isso aí. Porque a igreja é essa casa de misericórdia. Eu, vocês, nós estamos aqui, não é porque nós somos fortes. Não é porque somos fortes. A palavra de Deus fala assim, vinde a mim todos que estão fortes, é isso? Não, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos. Então vem. Eu falei para ele, é isso aí mesmo, vai para a igreja. Mas estou fumando, vai para a igreja mesmo assim. Mas estou fazendo, vai para a igreja fazendo isso mesmo. Eu, Flávio, eu ia para a igreja e o maço de cigarro estava na meia. Dentro da igreja, aquela vontade louca de fumar. Saía, fumava. Só que no outro dia, estava na igreja. Porque quem liberta o ser humano é a palavra. Se a palavra não libertar, nada mais liberta. Então eu preciso ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu falei para ele, vai para a igreja. É isso aí. Ele está indo. Então esse homem, ele tem força, porque ele fala assim, eu tento descer, mas outro desce antes de mim. Nós literalmente, nós colocamos rótulos nas pessoas, porque talvez a pessoa não alcança, não consegue, talvez a pessoa fracassada não. Isso não diz quem você é. Estamos terminando esse ano, já passamos mais da metade dele, e talvez você não tenha conseguido, literalmente, aquilo que você prometeu para você mesmo, na virada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, igual Jesus fez para esse homem. Você acredita que ainda pode acontecer na sua vida, ainda esse ano? Deus não está limitado a tempo. Quem está limitado a tempo é ser humano. Nós estamos no mês 9, é isso? O que não aconteceu até esse mês 9, pode acontecer em questão de segundo na sua vida. Porque Deus tem poder para isso. Deus não se limita a tempo. Então esse homem, ele tem força, porque ele fala assim, eu tento descer, mas alguém desce antes de mim. Aí Jesus fala para ele assim, levanta, pega o teu leito. E esse homem levantou, pegou o leito dele, e começou a andar. E foi para a festa. Só que quando chegou na festa, algumas pessoas olhou para ele e falou assim, viu, você não pode carregar esse leito. Porque hoje é sábado. Estava deitado, não incomodava ninguém. Entende? Estava deitado, estava enfermo, não incomodava ninguém. A partir do momento que foi curado, começou a carregar o leite e festejar, começou a incomodar. É interessante, não é? Quando estava enfermo, ninguém nem olhava, nem passava perto. Mas viu esse homem festejando, começa a falar para ele assim, não pode. Mas por que não pode? Porque é sábado. É sábado.
Aí ele fala assim, não, posso sim. É interessante essa parte. Porque quem me curou, falou para mim pegar o leito. Aí as pessoas falaram para ele assim, mas quem te curou? Eu não sei. Ele não sabia. O homem conversou com Jesus. É dos poucos milagres que o milagre acontece sem fé de alguém. Porque esse homem não teve fé nenhuma em Jesus. É graça. Entende? É graça. Quem te curou? Não sei. Só sei que me curou. Sabe o que é isto? Estou relacionado não com o abençoador, mas sim com a bênção. Eu venho, eu procuro, eu busco bênção, e não o abençoador. O abençoador sempre será maior do que a bênção. Eu não conheço, eu sei que fui abençoado. Toda vez que a noiva, no seu casamento, está olhando para o enxoval e não para o noivo, isso está errado. Eu não sei quem me curou, sei que eu fui curado. Não. É preciso você conhecer Jesus. É preciso eu, ter mais experiência com Jesus. Quem mudou sua vida? Deus mudou minha vida. Quem transformou sua família? Deus transformou. Quem abriu a porta? Deus. Tudo vem de Deus. Tudo. Ele é a fonte. A água precisava ser agitada. Aí Jesus encontra este homem. Encontrou este homem e falou assim, olha, estou vendo que você está curado. Não peques mais. Para que outra coisa pior aconteça com você. E esse homem ficou curado. Estou terminando. Mas eu sei que todos nós temos promessa de Deus. Todos. Todos têm chamado, alguns chamados ministeriais. Outros têm projeto em faculdade, projeto de emprego, profissionais. Todos nós temos. Porque para quem nós iremos? Se não for Deus, é Ele. Mas para finalizar a pergunta que eu faço para as nossas vidas. Aquilo que Deus nos prometeu, nós ainda estamos acreditando que isso vai acontecer? Aquilo que Deus determinou, você ainda acredita que Deus pode realizar na sua vida? Eu vim aqui hoje, pastor, porque literalmente a minha alma gritava, amém, você veio no lugar certo. Esse homem, nessa situação, ele estava ali. Não tenho base nenhuma para cantar, mas estou cantando. Hoje eu estou com dificuldade, mas estou pregando. Então lute, não pare, não desista daquilo que Deus projetou e colocou. Filipenses está escrito que o mesmo que coloca o desejo é o mesmo que efetua o desejo. Ele nos dará força para prosseguir e para alcançar. Então não desista. Não deixa que o tempo apague aquilo que Deus prometeu na sua vida. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque assim o Senhor falou comigo também, Deus. Não deixe que o tempo, a dificuldade venha, Pai, apagar aquilo que o Senhor prometeu em nossas vidas. Nos dê força, Pai, para que possamos prosseguir, avançar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que os nossos ouvidos, Pai, literalmente venham ouvir a Tua voz, e não a voz da dificuldade, Pai. Essa semana, Deus, que está começando hoje, Pai. Que nós sejamos abençoadores nela, Deus. Assim como o Senhor falou para Josué, onde nós pisar a planta do nosso pé, aquele local será nossa em nome de Jesus, Pai. Nós cremos. Abre porta, Pai, destrava pensamentos aqui nesta noite, Deus. Nos faça reconhecer, Pai, que tudo vem através do Senhor, Pai. E nos dê força, Pai, para avançar.
É o que eu te peço em nome do teu Filho, Deus. Amém. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, sempre. Amém? Nós vamos agora tirar nossos dízimos e ofertas. E você pode fazer isso com liberdade. É só levantar uma de suas mãos, os obreiros estarão entregando os envelopes. Aos irmãos que querem ofertar, mas talvez não tenham o dinheiro em espécie, nós temos o Pix, que vai estar sendo colocado aqui atrás. E temos a maquininha de passar cartão lá no fundo também. Fiquem à vontade, por favor. Jesus fará